Então, bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário aí que você vai estar vendo e ouvindo, né, esse vídeo. Sou o professor Carlos Antônio, de Matemática. Nós vamos falar um pouco sobre o princípio fundamental da contagem hoje, que seria, vamos dizer, a base da análise combinatória. O princípio fundamental da contagem seria aí, vamos dizer assim, a base, né, da análise. E aí, em seguida, a gente tem lá o arranjo, né, simples, combinação simples, que são, entre outros, né, que são alguns métodos de contagem. Passando aí para o que vem a ser o princípio fundamental da contagem, com a sigla aí PFC, né, PFC, princípio fundamental da contagem. O que vem a ser? O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento de N etapas. Então, veja bem, o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, é utilizado, né, para encontrar o número de possibilidades para um evento de N etapas. Então, N etapas. Vai ficar mais claro quando a gente estiver também fazendo exemplos através disso aí, né? Por exemplo, né? O que quer dizer aqui? Continuando na definição. Se a primeira etapa possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída de Y possibilidades, então existem um total de X ponto Y, né? X vezes Y possibilidades. Então, se o evento é constituído de duas etapas, a primeira etapa possui X possibilidades, né? E a segunda etapa constituída de Y possibilidades. Então, existem X vezes Y, né? Esse é o total de possibilidades daquele evento, né? Como eu falei, vai ficar bem mais fácil a gente entender isso através de exemplos. Vamos passar aqui para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: com 3 tipos de macarrão, M1, M2 e M3. Então, eu tenho aqui, ó, M1, M2 e M3. Por exemplo, eu posso ter aqui, não sei, espaguete, algo nesse sentido, né? Então, são 3 tipos diferentes de macarrão e 2 tipos de molho, né? Por exemplo, aqui. Aí eu tenho M minúsculo, né? Para diferenciar lá do macarrão. M minúsculo 1, M minúsculo 2. Por exemplo, aqui eu posso ter um molho branco, né? E assim sucessivamente. Então, eu tenho 3 tipos de macarrão, primeira possibilidade, e 2 tipos de molho. Aí ele quer saber, ó, quantas, observa a pergunta, quantas e quais? Nem sempre vai perguntar quais, viu? Quantas e quais são as opções de pratos diferentes de macarronada que podem ser preparadas? Então, o evento é preparar macarronada. Ele é constituído de 2 etapas. A primeira etapa, você tem que escolher o macarrão, que são 3 tipos, M1, M2 e M3, e 2 tipos de molho, que é o M minúsculo 1 e M minúsculo 2. Ele quer saber quantas e quais são as opções de prato diferente de macarronada podem ser preparadas. Então, veja bem, pessoal, utilizando aí o princípio multiplicativo, nós vamos escolher primeiro o macarrão. Vamos colocar aqui, ó, quanto tipo de macarrão que tem? Vou colocar bem aqui no cantinho. Vamos escolher o macarrão. Ele pode escolher o macarrão M maiúsculo 1, ele pode escolher o tipo de macarrão 2, ou ele pode escolher o tipo de macarrão 3. Então, ele vai escolher o macarrão, tem 3 tipos de macarrão. M1, M2 e M3. E ele tem, em seguida, então aqui a gente tem, ó, se eu colocar aqui embaixo, qual que seria o total de possibilidades para escolher o macarrão?
Então, para escolher o tipo de macarrão, ele tem aqui, ó. É a mesma coisa, vamos dizer, a pessoa vai na sorveteria, tem 3 tipos de sorvete, poderia ser também. Então, aqui ele tem 3. Tá meio complicadinho para escrever aqui, mas vamos tentar colocar aqui embaixo. Ele tem um total de 3 possibilidades, né? Eu vou fazer o seguinte, porque aqui está bem complicadinho escrever aqui. Eu vou passar para uma outra página em branco, né? Só para essa questão aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Ele tem 3 tipos de macarrão. Aí ele tem aqui, ó, N1. Mesmo raciocínio a gente pode colocar, por exemplo, a pessoa vai tomar um sorvete, tem 3 tipos de sorvete. Então, M1. Isso aqui que nós estamos fazendo, vamos chamar de árvore de possibilidades, né? M2. E aqui a gente tem o M3. Então, quantas possibilidades para o macarrão? Quantas possibilidades para o macarrão? Eu tenho aqui um total de 3 possibilidades. Eu vou abreviar, 3 possibilidades. Escolhido o macarrão, ele vai escolher o molho. Diz que ele tinha 2 tipos de molho. Então, veja bem, ele pode escolher, por exemplo, eu vou colocar aqui de verde para diferenciar, o macarrão 1 com tipo de molho 1. Ele pode escolher o primeiro tipo de macarrão com tipo de molho 2. Ou ele pode escolher o macarrão 2 com tipo de molho 1. Porque ele quer saber quantas e quais são. Como aqui é um número pequeno, dá para a gente fazer isso tranquilamente. Ele pode escolher o macarrão 2 com tipo de molho 2. Ou ele pode escolher o macarrão 3 com tipo de molho 1. Ou ele pode escolher o macarrão 3 com tipo de molho 2. Então, aqui a gente observa que aqui na segunda ele tem um total de 2 possibilidades. Depois que ele escolhe o macarrão que ele vai escolher o molho, ele tem 2 possibilidades. Primeiro vamos responder quantas são, né? Quantas são? Quantas e quais são, né? Quais são? Eu posso pegar aqui, por exemplo, agora só a gente simplesmente, para ficar mais organizado, você vai seguir na reta. Ele pode escolher. Se eu pegar essa reta aqui, ó, molho 1, macarrão 1 com molho 1. Então, eu tenho aqui, ó, M maiúsculo 1 com o molho 1, minúsculo, né? Ou ele pode ter o tipo de molho macarrão 1 com o tipo de molho 2. Essa aqui, ó, são quais são, né, as possibilidades. É só a gente ligando aqui agora. Né? Aí eu tenho. Ele pode ter o molho 2. Aliás, o macarrão 2 com o tipo de molho 1. Ou ele pode ter o molho 2, o macarrão 2 com o tipo de molho 2. Ele pode ter o molho 3, macarrão 3, com tipo de molho 1. Ou ele pode ter o macarrão 3 com tipo de molho 2. Então, quais são as possibilidades? Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente responde a primeira pergunta. Quantas e quais são? Quais são está aqui, né? E quantas são? Aqui a gente observa que são 6 possibilidades diferentes. E se eu fizer a multiplicação, foi o que falou lá no enunciado, ó, 3 vezes 2, 3 vezes 2 vai dar um total igual a 6 possibilidades. Elas estão aí acima. Então, quantas e quais são? Pessoal, esse diagrama aqui é chamado de diagrama de árvore. Ele é muito utilizado em diversas situações. Por exemplo, eu poderia ter aqui
3 tipos de sorvete, por exemplo, sorvete 1, sorvete 2, sorvete 3, diferentes sabores, 2 tipos de cobertura. Quantas formas diferentes dá para tomar esse sorvete? Se a pessoa tem 3 tipos de short diferente, com 2 tipos de camisa, outro exemplo, né? Quando é um número pequeno, fica tranquilo para a gente achar quantas, são perguntas diferentes, observa, quantas? 6, quais são? M1, 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 M2, M2, M1 e assim sucessivamente. Então, quantas e quais são? Está respondida aí a primeira. Bem tranquilo o primeiro exemplo, acredito que sim. Então, 6 possibilidades. A gente pode utilizar o princípio multiplicativo. 3 vezes 2. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Quantos são os números de 3 algarismos? Olha só, interessante. Quantos são os números de 3 algarismos? Método de contagem, né? E de 3 algarismos distintos. Então, veja bem, os de 3 algarismos, vamos usar o seguinte raciocínio. Quantos são os algarismos do nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico, né? A gente sabe que ele é composto por 10 algarismos, 10 símbolos, que é o 0, o 1, o 2, né? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, esses são os símbolos, né, os algarismos aí que compõem o nosso sistema de numeração. Indo-arábico. Aí ele quer saber quantos são os números de 3 algarismos. Nesse caso, pessoal, ele só quer saber quantos. Ó, quantos. Olha a diferença na pergunta. Ele não quer saber quais são. Uma forma que você poderia fazer é pegar e escrever os números de 100 a 999, depois contar quantos números que tinha nesse intervalo. Mas aí, a análise combinatória, os métodos de contagem, serve justamente para isso. Nesse caso específico, nós vamos usar o princípio multiplicativo, PFC. Quantos são os números de 3 algarismos? Então, respondendo aqui a primeira pergunta, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar 3 espaços aqui ó, em branco. 1, 2, 3, porque ele quer saber o número de 3 algarismos. Aqui, esses espaços que estão em branco, eu poderia preencher eles com esses algarismos aqui, ó, para ir formando o número de 3 algarismos. Por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, botar o número 1 aqui, não sei, né, um exemplo, eu poderia botar o 0 aqui, colocar o 1 aqui de novo, não tinha problema, entendeu? Porque ele não está dizendo que pode repetir ou não. Então, são números de 3 algarismos. Eu poderia colocar o 1 aqui, o 0, e o 0 é o 100, né, o primeiro. Ia fazendo isso até chegar em 999. Não disse que pode repetir ou não, né? Então, não tem problema repetir, como eu repeti o 0 e o 0 aqui. Só que aí, dessa forma, a gente poderia perder muito tempo. A análise combinatória servia para isso. Então, a gente vai analisar. Quantos números desses aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos deles que eu posso colocar aqui nesse primeiro espaço aqui? Ó? Ele pode colocar qualquer número de 0 a 9, menos o 0, né? Porque se eu colocar o 0 aqui, ó, 0, 12, por exemplo, é o número 12, né? Então, ele vai ter, na verdade... Então, o 0 ele não vai entrar nesse primeiro espaço aqui, nas centenas, né? Aqui, ó. Vamos centena, dezena, unidade. Então, o total de possibilidades que eu tenho aqui para centenas é 9, porque eu tenho que excluir o 0, né? Já aqui para a dezena, eu tenho um total, qualquer um dos 10 pode vir aqui em seguida. Ó. Então, eu posso colocar aqui o 0, eu posso colocar o 1, posso colocar o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. E aqui para a unidade, da mesma forma, não tem restrição. Então, eu tenho um total de 10 números. Qualquer um desses 10 símbolos aqui, ó, eu posso colocar eles aqui nesse espaço. Então, o total de número de 3 algarismos, não importa se é distinto ou não, vai ser ó, 9 vezes 10, aí é só fazer a multiplicação, pelo princípio multiplicativo. 9 vezes 10 dá 90, né? 90 vezes 10. Então, nós temos um total de 900 números de 3 algarismos. 900 números de 3 algarismos.
Se eu for escrever aqui agora, respondendo a segunda pergunta lá. Quantos algarismos de 3 algarismos distintos? Então já não pode repetir. Por exemplo, o 100 já não pode entrar aqui, né? Porque está repetindo 0 2 vezes. 111 não pode repetir, porque vai repetir o 1 2 vezes. 200, o número 222. 223, pode entrar aqui? Também não, né? Porque repetiu 2 2 vezes. Então não pode, tem que ser algarismos distintos. Usando esses algarismos aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui o primeiro número na centena. O mesmo raciocínio que eu usei aqui na questão anterior, aqui pode todos, qualquer um, eu posso começar com 1, com 2, com 3, com 4, menos o 0. Então, eu tenho um total de 9 possibilidades aqui, ó. Escolhi o algarismo da centena, eu vou escolher o da dezena. Só que veja bem, aqui o 0 já pode entrar, beleza, né? Então, o 0 já pode entrar. Só que, em compensação, por exemplo, se eu começar aqui com o número 1, eu já não posso colocar o 1 aqui na dezena. Se eu colocar aqui o número 2, eu já não posso colocar o 2. Não pode repetir. Então, entra o 0, mas eu tenho que eliminar o que eu escolhi aqui para a centena, né? Então, menos 1, né? Que eu escolhi aqui para a centena, eu vou ter um total de 9 possibilidades. Já escolhi um para a centena e um para a dezena, e falta o para a unidade, né? O 0 também entra aqui, só que no caso vai ter só 8, porque já tem 2 números que foram usados aqui na centena e na dezena. Então, aí agora é só fazer a multiplicação desses números aí, né? Eu posso pegar lá 9 vezes 9. 9 vezes 9, que vai dar o quê? 81, não é isso? 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, 648, né? Então, o total de números de 3 algarismos distintos vai dar um total de 648. Pessoal, então, como eu estava dizendo, a base da análise é o princípio fundamental da contagem. Eu dei 2 exemplos, a gente pode ter diferentes exemplos. Quantas placas? E aí observa também que eu dei só a quantidade total. Quantos algarismos de 3 algarismos que existem? 900, né? Quantos algarismos de 3 algarismos distintos existem? 648. Observa aí que eu não repeti, viu? E aqui ele não está perguntando quais são, só quantos. Então, esse é o total. Então, é isso. Espero que seja atendido, que tenham entendido. Qualquer coisa, podem pausar o vídeo, ver novamente, né? Quantas vezes for preciso. Até a próxima.